representei um cristão ajudando alguém e sendo ajudado. Ajudando e sendo ajudado. Então, isso já indica que é uma ajuda mútua. Se pressupõe que ali existe outro cristão, ok? Então, representei Jeová e ele tendo paciência. Representei a humanidade, né, muitas pessoas, e coloquei elas como imperfeitas, classifiquei como imperfeitas. Veja, desenhei várias pessoas, um círculo de pessoas, representando todos nós, ou, né, todos nós. Então, coloquei nós, então, imperfeitos. Jeová, representei Jeová e ele ajuda essas pessoas, ou seja, nós. Veja, então fiz, né, nós, estudando a Bíblia, ok? Aí falei, bom, agora essa cena tem relação com aquela que eu estou olhando ali. Jesus vivo, então sobre a vida, né, dele, aprender. Então, estudando a Bíblia, eu aprendo sobre a vida de Jesus. Uma coisa tem relação com a outra. Represento Jeová, represento nós, copiando o Jeová que eu acabei de colocar ali. Quando eu faço assim, eu sou Jeová. Faço assim e represento nós. Jeová ficou em algum lugar, ok? Fiz assim, então, já coloquei Jeová lá. E coloquei o sinal de necessário. Então veja, também poderia fazer assim. Já deixar Jeová lá olhando, ó, então lá está Jeová, né? Também dessa forma, estaria certo. Veja, represento Jeová, agora represento Jesus. Jeová está em algum lugar. Fiz Jesus imitando ou copiando Jeová que estava ali. Imaginando que os dois estão no céu, né? Estão no mesmo lugar. Se Jesus estivesse na terra, então teria que fazer para demonstrar que Jeová estava acima. Veja, desenhei um filho, então eu represento um filho e ele começou a ver alguma coisa que estava lá, ok? Aí tocou o coração dele, atingiu um objetivo, né? Tocou o coração, aí ele copiou, ele imitou aquela atitude, aquela ação. Veja, desenhei um filho, coloquei ali, representei você, você começa a ensinar. Aí aponta, ou seja, ele, então ali o filho, estou olhando, o filho está lá ainda, mas o filho começa a aprender. Então eu estou falando para você que eu estou vendo lá. Então o filho aprendendo e andando no caminho correto. Poderia fazer assim também. Veja, fiz uma outra encenação de forma diferente. Desenhei o filho, coloquei ali. Represento você, você começa a ensinar. Quando eu faço assim, eu já estou representando o filho. O filho começa então a aprender e a andar no caminho correto. Aprender de quem? De quem estava ensinando, que era você. Ok? Então fiz assim, eu represento você. Quando faço assim,
representa o filho, e você passa a ficar ali posicionado. Desenhei Jesus, represento Jesus, classifiquei ele como um filho, aí coloco aqui essa imagem, e falo que tem relação com Jeová. Então é um filho de Jeová, pertence a Jeová, é próprio de Jeová. Poderia fazer assim também. Da mesma forma eu coloquei uma relação entre uma imagem e a outra que está ali. A diferença é que eu tive que posicionar Jeová lá em cima. Veja, represento Jesus e coloco ele aqui, ó. Então, destaco ele. Represento as pessoas todas, né? Uma humanidade, e essa humanidade imita, copia esse modelo que está aqui. Isso é necessário. Ok? Veja, isso daqui é simplesmente um destaque. Não é a palavra exemplo, nem exemplar. Né? Alguns traduzem para exemplo, é um modelo, é um exemplo. Não, não é. Eu poderia fazer assim também. Então, eu poderia colocar Satanás aqui, ó. Então, é simplesmente um destaque. Nem sempre é um bom exemplo, nem sempre é um modelo. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Disse que a Bíblia, então a Bíblia ela começa a explicar alguma coisa. O que ela explica? Aí Jeová, representei Jesus, então Jeová está lá. Aí Jesus imitando Jeová. Aí falei ainda que isso é verdade, isso realmente existe. Então confirmei. Esse sinal poderia ser dispensado se você quisesse. Foi só uma forma de confirmar, olha, isso realmente existe. Então, a Bíblia explica o quê? O diabo existe, né? Representa o diabo, ok? Veja, coloquei o diabo ali e fiz uma pessoa qualquer, então, tendo cuidado. Né? Essa é uma frase também comum de haver erros. Se você fizer assim, então quem está tomando cuidado é o diabo. Eu represento o diabo, ele está tomando cuidado com alguma coisa. Então é melhor posicionar ele depois, tomar cuidado, ou apenas com os olhos, ó. Então, é importante. Então, cena no passado, represento o Jeová, agora represento o diabo, Satanás, e ele desobedece Jeová, representando que a cena ocorreu inclusive numa mesma, né, mesmo patamar, os dois estavam no céu nesse momento. Ok? Então, cena no passado, representa o Jeová, representa o Israel, e aí Israel desobedecendo Jeová, que eu acabei de posicionar lá em cima. Então, representa que a cena vai ser no passado, aí Jeová, representei Jeová, representei o diabo, então Jeová poderia estar em qualquer lugar, aí o diabo contra, né, atacando, então coloquei automaticamente, indiretamente, coloquei Jeová ali, aí perguntei, por quê? Então,
representa o Jeová, representa o diabo. Aí Jeová ficou em qualquer lugar, poderia ficar em qualquer lugar. Aí, uma ideia de enganar, de não cumprir, né, o que deveria, ok? Poderia fazer contramão também assim, fica mais fácil. E o diabo sempre contra. Então, Jeová, aí representa o diabo. Jeová então ficou em qualquer lugar. Aí, o diabo ficando contra, então indiretamente posicionei Jeová ali e rejeita Jeová que está ali. Se eu fizesse, veja, eu só mudei o lado, coloquei agora Jeová ali. Então, desenho o sistema de coisas, aí indico que tem relação com a próxima cena. Qual é a cena? Ou imagem, diabo. Então, o mundo ele pertence, ele é próprio, ele tem relação com o diabo. Ok? Então, desenho uma Bíblia, desenhei um mundo, sistema de coisas, aí esse mundo está desprezando a Bíblia. Ok? Então, representei você obedecendo quem? Quem estava lá? Aí eu falei depois, Jeová. Representa o diabo e ele não gosta dessa cena, ele não gostou, né, de ver a cena anterior. Poderia fazer assim também. Primeiro coloco o Jeová lá, representa você obedecendo o Jeová que já estava lá, ok? Aí mesma coisa, então, também dessa forma estaria certo. Então veja, representa a humanidade e ela obedecendo Jeová que estava lá. Nem fiz Jeová, não precisou nesse caso, poderia fazer ou não, né? Dependendo do contexto, Jeová já está lá em cima. Então, aí fiz a representação de Satanás e não gostando disso. Poderia também fazer, primeiro representar Jeová lá, depois as pessoas até desse lado aqui, representando elas obedecendo. Aí, o diabo ele não gosta. Agora, represento o sistema de coisas, faço o sistema de coisas desprezando Jeová, que está lá em cima, ok? Aí represento um cristão. E pergunto se o cristão faz o mesmo, ou seja, se as imagens são iguais. O cristão faz isso aí? É igual? Ok? Poderia também desenhar Jeová antes, colocar Jeová lá, fazer o mundo, representa o mundo que está aqui, o mundo despreza Jeová que está lá, desenho o cristão e faço a pergunta. Então, desenhei Jesus, falei que ele é um filho, ó, classifiquei ele como um filho primeiro, é um filho primeiro. Aí, pertence a quem? Jeová. Então, tem relação com Jeová, então, próprio de Jeová. Então, fiz o mundo aqui, o sistema de coisas, represento você, você evita, você rejeita, falo que isso é necessário. E pergunto por quê. Veja, desenhei Jesus humilde, né, fala da humildade de Jesus. Então, Jesus humilde. Aí represento todos nós e todos nós copiando
copiando Jesus que estava ali, ó. Ok? Quando eu fiz Jesus, então eu representei Jesus, humilde. Quando eu falo nós, todos nós, então eu deixei de ser Jesus, e Jesus ficou em algum lugar. Aonde ele estava? Ali, ó, com a ação eu posicionei indiretamente. Poderia fazer assim também. Aí Jesus estaria ali. Se eu quisesse continuar a frase e falar de Jesus, eu poderia simplesmente apontar e passar a representar Jesus que ficou ali. Então, representei eu mesmo, desenhei uma Bíblia, estudando a Bíblia. Jeová lá em cima, ó, ele abençoa a mim. Então, desenhei eu estudando a Bíblia, ok? Aí eu aprendendo. Aprendendo o quê? Algo verdadeiro, algo que não é falso. Veja, coloquei Jesus aqui, ó, destacando ele como sendo algo a ser destacado, né, um modelo, aí bom ou não. Esse sinal em si não indica, então fica subentendido por ser Jesus, é um bom modelo, um bom exemplo. E aí eu digo que examinar, né, aprender detalhadamente, então examinar, né, já dá uma ideia de detalhado, né? Aí eu aprendendo, então de forma detalhada, bem esmiuçada, coloquei que isso é importante. Veja, representei Jeová olhando para você e contente, agradado, né, satisfeito. Aí pergunto, então o que você evita? Eu dei uma pausa e aí pergunto, o que você fez, né, o que você evitou para que isso ocorresse? Veja, então coloquei primeiro, então aprender quem é Deus, sobre Deus, então Deus, ou seja, esse sinal, lembra? Então o que, ó, me explica daí para frente, dá uma ideia, né, de continuidade. Então, ó, me explica, o que acontece, o que é, quem é, como é. Esse sinal tem vários significados, né? Então, Deus, ó, me explica daí para frente. Agora, perguntei também, ó, fiz a ideia de futuro, então no futuro, Deus, ele vai ajudar você, olha, quando eu fiz assim, então Deus já está ajudando você. Como? Essas duas cenas, então fiz uma pausa, então disse que é importante a gente aprender isso, ok? Então nesse caso, esse aprender ficou sem um posicionamento, sem uma direção, porque são duas cenas diferentes. Então eu deixei em lugar nenhum, né? Fiz aprendendo, olhando para você mesmo. Dessa forma ficou representando as duas cenas sendo aprendidas. Então, representei as pessoas, a humanidade, ok? Então, o que é necessário, né? Fiz amar, ainda representando essas pessoas, então elas precisam amar quem? Quem está ali? Quem está ali? Desenhei em seguida, Jeová. Veja, Jeová, deixei ele aí em cima. Aí fala, ó, ele é representado por esse sinal aqui, pelo sinal de amar. Okay? Se eu fizer simplesmente assim, eu indico que Jeová ele ama alguma coisa, não que ele é amor, que ele é o próprio amor. Agora, quando eu faço assim, coloco o Jeová lá, digo que ele é representado por esse sinal,
Estou dizendo que ele é o próprio amor. Ok? Então eu coloquei um condicional, um se. Aí eu comecei a me representar a Bíblia, eu desprezo a Bíblia. Aí Jeová vai observar isso e rejeita. Vai olhar assim. Jeová, ó, veja, ele olha para baixo, né? Porque ele está em cima, ele está daquele lado, então ele olhou ali. E aí, rejeitar. Então veja, desenhei primeiro você obedecendo a Bíblia, aí representei Jeová aceitando essa imagem anterior. Então, representei você, coloquei Jeová ali, você aprendendo. Aí eu olhei para lá e Jesus estava ali. Você aprendeu também. Aí represento Jeová satisfeito. Veja, represento eu mesmo, ok? Aí desprezo Jeová que está lá, desprezo a Bíblia, e aí pergunto, então eu estou fazendo o quê? O que é isso? Pecado. Estou pecando. Então eu representei alguém pecando, né? Aí isso se espalhou. Pergunto, como? Então desenhei a humanidade, as pessoas e elas pecando. Aí perguntei, essa imagem não existe? Isso aqui eu desenhei anteriormente não existe? Olha, ó, existe.